do Senhor para todos os ouvintes deste canal. E quem vos saúda é vossa irmã em Cristo, pastor Agissé Berto da Silveira. Eu tenho uma palavra muito importante que encontra-se em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 12. Mas eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal. E se você tiver tempo, tiver oportunidade de poder abrir a Bíblia, abra comigo então, vamos fazer uma leitura. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado agora a homens ou a Deus? Ou procura agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, temos uma palavra importante e eu quero comentar um pouquinho. Dá-nos a entender aqui que parece que teria 12 evangelhos, quando não é esta a realidade. Paulo pregara nas regiões da Galácia, e as regiões ali onde ficava Icônio, Listo, Derbe, a região de Licaônia. E Paulo pregava o evangelho que nós estamos pregando hoje, o evangelho da graça, de unção, de poder do Espírito. Mas acontece que tinha, vamos dizer assim, dois ministérios. O ministério da circuncisão e o ministério de Paulo e da graça. Para a gente falar assim, em poucas palavras, espero que ninguém fique confundido. A igreja que estava em Jerusalém creram no Senhor Jesus como Messias, foram batizados com o Espírito Santo. Mas a maior parte era composta de judeus, de fariseus, e alguns sacerdotes também obedeciam à lei, levitas. Mas a sua mente não abrira para o evangelho da graça. Aquilo que Jesus falou, não se põe vinho novo em odres velho. Eles estavam na lei. Eles achavam que tinha, além de aceitar Jesus como Salvador, como Messias, tinha que obedecer toda a lei. Queriam que circuncidasse, guardasse os dias da lua nova, as festas, o sábado e por aí afora. E Paulo estava ausente. Aí ele começa nisso e ele diz, é onde ele traz essa palavra. Eu fico maravilhado. Ô Gálatas, parece que os Gálatas, que também eram chamados povo frígio, se é que está tudo certo, eram muito inconstantes. Paulo pregou, anunciou o evangelho da graça, da liberdade, do poder, de cura divina, de batismo com o Espírito Santo. Depois chegaram os chamados judaizantes. Isso era muito forte naqueles dias. Era tão forte que quando Paulo estava em Antioquia, estava Barnabé, estava Pedro, e ali estava vivendo tudo direitinho, como a igreja cristã, normalmente, da graça. E Pedro também estava. E Pedro comia com gentios. Mas, de repente, chegou alguns irmãos de Jerusalém,
até diz da parte de Tiago. Não é que Tiago mandava fazer isso, mas parece que Tiago, irmão do Senhor, era o líder lá em Jerusalém. E aí Pedro começou a dissimular, se afastar e deixando de lado, dizendo, aí o Paulo gritou, reclamou, repreendeu, porque não era esse o evangelho que estava pregando. E aqui agora Paulo está trazendo. Eu fico maravilhado de que tão depressa passar daquele que você chamou a graça de Deus para outro evangelho. Esse outro evangelho era o chamado evangelho da lei. O qual não é outro, mas alguns que vos inquietem querem transtornar o evangelho de Cristo. Meus irmãos, ainda hoje, depois de tantos anos, nós encontramos ainda pessoas que querem viver debaixo da lei. A lei serviu de aio, já passou. Nós estamos no Evangelho da Graça. E era tão forte o problema que Paulo disse, olha, ainda mesmo que nós, que eu te preguei o Evangelho da Graça, vos anuncio outro evangelho diferente agora, esses que estão anunciando. Ou até que um anjo desça do céu. O anjo não ia descer do céu, mas Paulo está dando um exemplo forte. Vos anuncio outro evangelho. Seja maldito, seja amaldiçoado, seja anátema, não aceite. Fique na liberdade cristã, na vida cristã, na vida espiritual. Deixa a circuncisão, o judaísmo para os crentes lá de Jerusalém. E foi uma guerra muito grande. O evangelho que Paulo pregava era o evangelho da liberdade, da graça, o que nós vemos hoje. Mediante isto, Paulo escreve essa epístola aos Gálatas, que é muito importante. Meu irmão, minha irmã, obreiros também, que às vezes tem obreiros mais novos, leiam bastante esse livro. Paulo fala em guardar dias, sábado, são sombras de coisas futuras. Ele fala nesse livro, fala em outras palavras também, são coisas passadas. Nós temos no tempo da graça, da liberdade, da operação do Espírito Santo. Pense nisso, meu irmão. E eu quero terminar, mas se você com calma quiser ler, esta palavra está na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, encontra do versículo 6 até o versículo 12. É bom ler, é bom ler. E é bom também, se puder, ler toda a Epístola aos Gálatas. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente, meu irmão, e te dê a graça, dê a compreensão. Viva na plenitude do Espírito. Era isso que Paulo queria, na liberdade do Evangelho. Era isso que ele pregava. É isso que nós pregamos no nosso púlpito ainda. A plenitude do Espírito Santo, a liberdade da graça. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Pai de amor, eu tenho pregado a tua palavra, a liberdade da graça, a plenitude do Espírito. Abençoa o teu servo, a tua serva, que me ouvem, Senhor, neste dia, para que tenha entendimento e fique na liberdade plena da comunhão do Espírito. Pai do Senhor para todos os irmãos. Amém.